Bem comigo, mascarar o novo Davi Brito do BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26, e vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo, ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele, ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é que eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então, eu tive que retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento. Então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar. E ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até aí tudo bem, né? Porque ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou atrocidades da minha família. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá. Zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que tava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada, né, ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai, e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó, e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou. E a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via. Porque, querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma. Então, eu não sei o que passava na minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que chegou o ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia. E eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim. Então, foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai, pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano junto também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-malas do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-malas do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei brava na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo. A gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo. Mas enfim, isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente
Nessa época a gente não ficou mais. Depois disso, passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de tipo coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo bem. A gente começou a ficar mais sério e o meu pai foi embora pro Canadá. Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro de saber das coisas que ele fazia comigo. E, gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia me manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí realmente a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó.